O singular em Isaías, capítulo 53, no contexto do Tanakh, versão ajustada. O texto de Isaías, capítulo 53, apresenta um servo no singular que sofre, é rejeitado e depois é exaltado. A questão central não é apenas gramatical, mas a forma como o Tanakh utiliza o singular para descrever realidades coletivas dentro de uma linguagem profética e poética. O ponto principal é compreender se esse singular exige necessariamente um indivíduo ou se pode expressar um coletivo apresentado como unidade. O singular como linguagem coletiva no Tanakh. O Tanakh frequentemente usa o singular para descrever um povo inteiro como uma única identidade, sem que isso signifique um indivíduo isolado. Esse padrão aparece de forma consistente ao longo das Escrituras. Em Isaías, Israel é chamado de servo em linguagem singular quando o próprio texto diz: "Mas tu, Israel, meu servo", Isaías capítulo 41, verso 8, mostrando que o termo servo não se limita a uma pessoa, mas pode se aplicar a uma coletividade inteira apresentada como unidade. Em Oséias, o mesmo padrão aparece quando está escrito: "Quando Israel era menino, eu o amei". Oséias capítulo 11, verso 1, onde uma nação inteira é tratada como uma única figura em crescimento. Em Êxodo, esse mesmo princípio aparece na declaração: "Israel é meu filho, meu primogênito". Êxodo capítulo 4, verso 22, onde um povo inteiro é descrito como um único filho diante de Deus. Esses exemplos mostram que o singular no Tanakh não define automaticamente um indivíduo, mas pode representar uma realidade coletiva unificada. O servo dentro de Isaías. O próprio livro de Isaías já estabelece a identidade do servo antes de Isaías capítulo 53. Em Isaías capítulo 41, verso 8, o servo é claramente identificado como Israel, e em Isaías capítulo 49, verso 3, o mesmo termo é novamente aplicado ao povo. Isso significa que o conceito de servo já tem base textual anterior dentro do próprio livro, e não aparece em Isaías capítulo 53 de forma isolada ou sem referência. Isaías capítulo 52 a 54, como um bloco contínuo. Isaías capítulo 53 não está isolado, mas faz parte de um conjunto contínuo que vai de Isaías capítulo 52 a 54. Esse bloco trata de um mesmo eixo temático que envolve sofrimento, humilhação e posterior restauração. Dentro desse fluxo, o sofrimento descrito não surge como uma narrativa independente, mas como parte de uma trajetória maior já conhecida no Tanakh, onde Israel passa por dispersão, dor e posteriormente restauração. O singular como recurso poético. O Tanakh também utiliza o singular como recurso poético para concentrar a experiência coletiva em uma imagem única. Em Lamentações capítulo 1, verso 1, por exemplo, está escrito: "Como está sentada solitária a cidade", onde uma cidade inteira é apresentada como uma mulher em sofrimento. Esse tipo de linguagem não transforma a cidade em uma pessoa literal, mas intensifica a percepção da dor coletiva ao expressá-la como uma única figura. Isaías utiliza o mesmo recurso ao condensar a experiência de muitos em uma imagem singular de servo. O sofrimento representativo no Tanakh. A ideia de sofrimento com função representativa não é estranha ao Tanakh. Sacerdotes, profetas e o próprio povo de Israel exercem funções que envolvem responsabilidade coletiva diante do Eterno. Os sacerdotes representam o povo no serviço sagrado, os profetas falam em nome de Israel, e o próprio Israel tem papel diante das nações como portador da aliança. Isso mostra que representação e responsabilidade coletiva não exigem necessariamente um indivíduo exclusivo, mas podem ser expressas por uma identidade nacional. O resultado do sofrimento. No texto, Isaías capítulo 53 também descreve o resultado do sofrimento, incluindo exaltação e continuidade de vida. Dentro do padrão do Tanakh,
Isso se encaixa no processo de restauração de Israel após períodos de exílio e dor, onde a nação não desaparece, mas é reconstruída e continua sua existência histórica. Assim, os elementos de continuidade e restauração podem ser compreendidos dentro da trajetória coletiva do povo. Conclusão: o Tanakh mostra de forma consistente que o singular pode ser usado para representar um coletivo inteiro, que o termo servo já é aplicado a Israel dentro do próprio livro de Isaías, que Isaías capítulo 53 faz parte de um bloco contínuo de sofrimento e restauração, e que a linguagem poética pode condensar experiências coletivas em uma única figura. Dentro desse padrão, o singular em Isaías capítulo 53 não exige obrigatoriamente um indivíduo isolado, mas se encaixa de forma natural como uma forma de descrever Israel como uma unidade, expressando sua história de sofrimento, responsabilidade e restauração dentro da aliança. A verdade sempre à frente